Amém. Que alegria, né? Alegria do tá bem, do pé tá bom. Obrigado ao pastor Vinícius pela oportunidade também. Obrigado, meu Deus. Alguns entenderam aí. Queridos, eu estou muito feliz, primeiramente por não ter empecilhos de estar aqui, porque realmente não foi fácil. Além de ter rompido o ligamento, semana seguinte eu sofri um acidente de moto. Então assim, você já viu que não está fácil para ninguém, inclusive para mim. Mas glória a Deus, estou saudável, estou bem, e o Senhor hoje decidiu me trazer aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos. Em primeiro lugar, é algo que eu quero trazer como introdução, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. Quantos aqui assistiram aquele filme King Richard, Criando Campeãs? E pode ficar tranquilo, eu sei que Will Smith ganhou o Oscar por causa desse filme, mas eu não quero falar do tapa aqui. Eu vou dar uma ênfase, porque aquele filme é um filme da biografia de um pai que escreveu um plano, um projeto para a vida das suas filhas. E ele foi muito bem sucedido, tanto que virou filme. Nós estamos falando de Richard Williams, o pai de Serena e Venus Williams. As duas juntas conquistaram troféus praticamente incontáveis em comparação aos outros tenistas. São as duas moças, uma delas a maior tenista de todos os tempos, a outra foi a número 1. E aí você fala, como que tudo isso aconteceu? Aconteceu porque um pai decidiu planejar a vida dos seus filhos. Nós vamos falar primeiro desse pai natural, então presta atenção, porque vai ser uma introdução para aquilo que Deus faz na nossa vida. Nesse filme, a ênfase é nesse plano. E eu lendo a biografia dele, estava escrito que ele escreveu 78 páginas desse plano. E ele escreveu um projeto antes mesmo delas nascerem. O pai delas planejou uma vida inteira para elas. E quando elas nasceram, ele já começou a pensar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E com 4 anos de idade ele começou a treinar elas, porque ele já tinha sido um professor de tênis. Então, ele começou a treinar suas próprias filhas. Ele começou a caçar, procurou treinadores que pudessem treinar ela, porque naquele tempo as técnicas tinham mudado, tinham pessoas que poderiam dar um certo apoio para elas chegarem a campeonatos. Então ele falou, preciso de um treinador para minhas filhas, alguém que seja influente. E ele foi procurar. Um deles falou para ele assim, olha, até que uma pode ser alguma coisa, mas 2 é muita sorte, é quase impossível. E aí ele vira para ele e fala assim, rapaz, eu escrevi um plano de 78 páginas para que esse projeto aconteça. Mesmo assim aquele rapaz não deu bola e ele pegou e foi embora. Logo depois ele encontrou um cara que quis treiná-las, porém o cara quis treinar só a Venus Williams. E ali a outra irmã dela, que também era muito talentosa, teve que ver a irmã ter o apoio, ter um treinador e ter a oportunidade na frente dela. E ela foi lá, com muita alegria e felicidade, e torceu por ela em todos os momentos. Olha que interessante, ela já tinha um coração de humildade desde o começo. Só que teve um momento que a irmã dela estava disputando muitos campeonatos e chegou na final de um deles. Tudo bem que eram campeonatos mirins, porque elas ainda eram adolescentes, mas já era um campeonato importante para a idade dela. E ela foi disputar a final. De repente ela ficou ali em frente ao estádio, em frente àquela arena da quadra de tênis, e ela olhou e o olhar dela se perdeu. Tipo assim, nossa, esse aqui é o meu sonho. Eu sonhei em estar aqui. Mas ela calada, olhando, a gente só tenta entender que é isso que ela está pensando. E o pai dela viu ela olhando para o horizonte ali das quadras. E ele chega perto dela, pelas costas, e fala, olha, a sua irmã, eu planejei para ela que ela fosse a número 1 no ranking, a primeira a estar naquela posição. Eu planejei para sua irmã, e vai acontecer. E eu estou vendo que você, nesse tempo todo, tem visto ela em ascensão. E você é forte, você tem prevalecido calada, você está vendo ela em ascensão e está aí no seu canto. E eu estou vendo, e estou deixando, porque eu planejei isso. O pai dela falou, eu planejei que você também estivesse à sombra da sua irmã todo esse tempo.
Sabe por quê? Porque eu planejei que ela fosse a número 1, mas eu planejei que você fosse a maior de todos os tempos. Um pai projetou as filhas dele e teve um plano executado e bem sucedido. Sabe quem se tornou essas moças? Serena Williams conquistou 79 títulos. Deles, 23 foram Grand Slams. Esse Grand Slam, ele é um compilado de 4 campeonatos importantes que acontecem no ano. E ela ganhou 23 deles. Nenhum tenista ganhou isso, só ela. Nem na parte masculina, só ela. Sabe a irmã dela, a Venus Williams? Ela se tornou a número 1, a primeira a conquistar a primeira colocação no ranking. Ela conquistou 49 títulos. E deles, 7 foram grandes lances. Você sabe por que tudo isso aconteceu na vida delas? Porque um pai planejou o futuro delas. Porque um pai não só planejou, mas não se acovardou em fazer com que aquele plano se cumprisse. Essas moças, elas são praticamente as maiores estrelas desse esporte. Você vê, são riquíssimas. E fora isso, ele planejou a vida das outras irmãs que elas tinham. Ele falou, um dia acharam que ele estava sendo duro demais com aquele momento. Duro demais porque elas eram muito jovens. E aí denunciaram ele e a esposa dele, porque as filhas deles não saíam, as filhas deles não se misturavam, as filhas dele viviam dentro de casa estudando. E aí um dia ele vira e fala para a esposa dele, não se preocupe, a gente não pode amolecer com essas meninas. Nós temos 2 futuras estrelas do tênis, e temos aqui médicas e advogadas dentro da nossa casa. Porque ele já declarava, e não abria mão, de que o projeto era esse. Você sabe o que as outras irmãs se tornaram? O que ele falou. Eu te falo, que pai é esse? Sabe por quê? O pai ele não pode ser frouxo enquanto o filho não tem a maturidade de entender. Porque a dor ela acontece. É sofrido ter disciplina. Mas depois que a disciplina passa e você vem e conquista o objetivo, isso sara tudo que você passou. Quando você alcança os seus objetivos, sara tudo que você passou. Agora, por que eu falei desse filme? Uma, porque ele me impactou, e tenho certeza que se você olhou esse filme com a ótica certa, ele impactou você. Eu estou falando dele como introdução, porque agora eu vou falar para você de que tem um Deus que planejou a vida dos seus filhos. Jeremias, no primeiro versículo, nos primeiros capítulos, o Senhor o chama. Para começar, antes de eu te falar o porquê e como o Senhor o chamou, Jeremias era alguém que era filho de sacerdote, um sacerdote que morava na cidade de Anatote, uma circunvizinhança ali de Jerusalém, poucos quilômetros dali, e era um dos sacerdotes da tribo de Levi. Ele já vinha de uma família descendente de Levi. Ótimo, tinha um futuro talvez como sacerdote ali somente. Só que Deus, nós vamos abrir aqui, por favor, abre para mim no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Deus faz a mesma coisa, ou até mesmo porque King Richards leu essa palavra, eu acho que ele falou, vou planejar a vida dos meus filhos também. Mas aí, agora o paralelo que nós vamos fazer é, se um homem foi bem sucedido em um plano, mesmo sendo um homem terreno, será que Deus foi mal sucedido no plano dele, a respeito da vida de Jeremias? Vamos ver agora. Antes de eu ler, uma coisa importante, lembra de algo, era muito cômodo para Jeremias permanecer na linhagem sacerdotal. Ele já viu o pai dele fazer isso há muito tempo. Ele já conseguia fazer aquilo por ver a prática. Ele poderia permanecer naquilo, e talvez era até a expectativa dele, mas Deus tinha outros planos para a sua vida. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse, esse eu lhe disse, espera só um pouco. O Senhor constituiu ele para ser o quê? Profeta, não para ser sacerdote, não para ficar na zona de conforto, não para continuar naquela linhagem somente, mas ele falou, agora eu te constituí, e eu te conheci, e não foi porque eu vi que você tinha habilidades, não foi porque eu vi que você estava preparado, não foi porque eu achei que você tinha toda a cara para ser um profeta, não, você nasceu com esse propósito.
Aí você sabe o que é interessante? Muitas pessoas falam: ah, cadê meu propósito? Uma vida com propósito. Às vezes você vai até ler um livro desse para caçar para onde Deus tem que te levar. Mas eu quero te falar que Deus, Ele não te dá uma vida com um propósito. Ele te dá uma vida de propósito. Aí sabe qual é a diferença disso? É porque uma vida de propósito, coisas que você não entende o porquê estão acontecendo de propósito para cumprir o propósito. Deus não está ali caçando pessoas, não, eu acho que o fulano tem cara para resolver aquele problema na terra. Não, mano, você nasceu para isso. Não, minha querida, você não é porque o Senhor achou que estava necessitado de alguém para ocupar o posto. Você nasceu para isso. Assim como Ele gerou Jeremias e o concebeu ali, já como um profeta, Ele gerando ele ali dentro do ventre da mãe, Ele já falou: vai ser profeta, estou te constituindo agora, antes mesmo que você venha ter entendimento, antes mesmo que você venha se encontrar perdido, eu quero te falar, eu te constituí. Agora qual que é a resposta de Jeremias? Jeremias está ouvindo essa palavra do Senhor, ainda moço. Jeremias está com o coração ainda esperando uma direção, e agora Deus vai revelar o porquê que ele nasceu, aonde nasceu, e o que o Senhor vai fazer através da vida dele. O Senhor disse isso, então Jeremias responde: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Próximo. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo a quanto eu te mandar, falarás. Presta atenção em algo. Qual que é a primeira objeção quando o Senhor fala que nós temos que fazer algo que é muito grande, além das nossas forças, além das nossas atribuições, além dos nossos talentos, além do nosso conhecimento? Qual que é o sentimento que nós temos quando nós temos que fazer algo que não é comum para nós? Impotência, incapacidade. Se eu falasse para você que você não está preparado, estou falando para você que não está, falasse assim: cara, Deus falou comigo aqui agora, é você que vai subir, vai pregar, a mensagem está com você. O primeiro sentimento que vem em alguém que não está preparado é incapacidade. E Jeremias não fala: eu não passo de uma criança, porque ele realmente era só uma criança. Não, é porque ele pensa: cara, imagina para mim, eu tenho 26 anos de idade, eu estou falando para pessoas aqui que têm o dobro, têm o triplo da minha idade, pessoas que são mais maduras, pessoas que são mais velhas, e eu poderia pensar, falar: cara, eu estou subindo aqui, mas eu sou apenas uma criança, ninguém poderia me ouvir, ninguém pode dar crédito a mim, quem sou eu para falar? Jeremias pensou isso. Ele falou: eu não passo de uma criança, e Senhor, eu não sei falar. Você sabe por que ele falou eu não sei falar? Porque o Senhor estava chamando ele para ser profeta, uma atribuição de que não era um costume dele. O pai dele não era profeta, ele não vivia em meio a profetas, a linhagem dele não era uma linhagem de profetas, era natural para ele ser sacerdote. O sacerdote não tinha que confrontar reis, o sacerdote não tinha que confrontar nação, o sacerdote não tinha que ter um sermão que fosse contra práticas, mas o profeta sim, e Deus o chama para algo em que ele era incapaz, e mesmo assim, mesmo sabendo que não saberia falar diante do povo, o Senhor falou: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, aonde eu te enviar você irá. Versículo seguinte: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você sabe por quê? Deus não é daqueles patrões que te dá uma incumbência, te dá uma missão, mas não te ensina como fazer, ou não te capacita para fazê-la. O Senhor, Ele te capacita a fazer o que Ele te pede. Deus te constituiu, você nasceu para fazer tal coisa, então não se preocupe, há habilidades em você que o Senhor colocou já. Ah, mas eu ainda não encontrei. Procura. Se Deus te deu um propósito que você já conhece, procura aí. Eu tenho certeza que só é uma questão de desenvolver. Deus já te deu. E outra, nós estamos falando de algo que é a obra de Deus. O Senhor não poderia deixar Jeremias fazer de forma natural. Que rei ouviria Jeremias para confrontá-lo a respeito do seu pecado, do seu erro, se não houvesse uma autoridade dada por Deus, e as palavras que saíssem da boca de Jeremias fossem as palavras de Deus? Se não fosse dessa forma, Jeremias não seria ouvido. Deus tinha que capacitá-lo, e além disso, validá-lo.
através das palavras do Senhor saírem da sua boca. A respeito dele ser criança, o Senhor não aceitou essa desculpa. Eu não passo de uma criança. Não digas que não passa de uma criança. Eu estou te dando autoridade. Onde você for enviado, você irá. As pessoas te ouvirão. Você vai entregar a mensagem. Essas pessoas irão ouvir aquilo que eu estou falando. E aquilo que eu estou dizendo vai entrar no coração delas. Elas gostando ou não, eu estou te constituindo como profeta. Glória a Deus. Essa é a vida de Jeremias daqui em diante. Mateus, o que isso tem a ver comigo? Já começou a fazer sentido para você, porque você entende também que o nosso Deus, Ele não criou só Jeremias com um propósito. Você também, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, você já foi designado para algo. A vida do ser humano não é por acaso. Se você acredita nisso, você está perdido, está fazendo por fazer, está vivendo por viver, está deixando a vida te levar. Se você acredita que Deus não tem um propósito para todo mundo, então você está acreditando que Ele não tem para você. Ele tem para todos. E aí é uma questão muito importante agora que vai acontecer. Jeremias é chamado por Deus. E agora? Mateus, o que isso tem a ver com a minha vida? Você sabe o que tem a ver com a sua vida? O plano de Deus para Jeremias era ser profeta. E o Senhor o chamou. E naquele momento ele descobriu e o Senhor o revelou aquilo que ele deveria fazer. Existem momentos na nossa vida que um propósito tem que ser cumprido, que há uma direção de Deus para que a gente possa caminhar. E talvez exista uma estação na sua vida em que Deus está te falando, esse é o próximo passo. Eu quero que você caminhe nessa direção. Sabe, tudo é difícil, nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vencia. Se fosse manha, todo mundo tinha muito dinheiro, todo mundo tinha uma família boa, todo mundo tinha bons filhos, todo mundo andava num bom carro, todo mundo tinha uma casa confortável, mas nem sempre é assim, porque não é fácil. E uma coisa que você aprendeu nessa vida é que a vida não é fácil, e Deus nunca falou que seria. Sabe por quê? Agora pode ser que o próximo passo de Deus na sua vida é constituir uma família, é se casar. E você está com medo. O medo bateu aí na porta. Deus falou, estou te constituindo para você formar uma família. Eu já te gerei para você ter essa família. Aí você já casou, só que agora o próximo passo é ter filhos. E você fala, meu Deus, como que eu vou lidar com essa próxima etapa? Filhos? Eu vejo a vida de todo mundo, o quanto é mais difícil com filhos. E você está com medo, porque é difícil. Agora, você perdeu o emprego, está aí desempregado, e já colocaram, o Senhor mesmo já colocou no seu coração, abra sua empresa, se especializa, procura um emprego melhor, sai daí onde você está, eu tenho algo melhor para você, e você está com o quê? Estou com medo, porque eu estou na zona de conforto, para mim é seguro aqui, como que eu vou deixar o salário que eu ganho, pela incerteza de ganhar alguma coisa? Deus me livre, isso é imprudência, às vezes é um passo de fé. E como que você vai saber se tudo não vai dar certo se você não tentar? Deus chamou algumas pessoas aqui. Algumas pessoas têm um chamado da parte de Deus. E você nunca caminhou em direção a esse chamado. Você nunca andou em direção a isso porque você acha que é algo que tem que se cumprir lá para frente. Vou viver minha vida, vou prosperar, vou ganhar dinheiro, vou executar os projetos que eu tenho na minha mente. Depois eu vou viver isso que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque você tem medo de Deus não te sustentar no seu chamado. Você tem medo, porque você ganha muito dinheiro e largar o que você tem é muito pesado. Jeremias ficou com medo de sair da zona de conforto. Muitos medos, eles tomam o nosso coração. Isso é muito complicado, e eu sei o que é lidar com isso. Muitos aqui sabem os medos que tiveram que vencer para alcançar as coisas que você tem hoje. E você também já viu muita gente covarde não viver coisas boas, porque são covardes. E a covardia não tem nada a ver com o nosso Deus. Vou te falar uma coisa, ser casado é difícil, mas se divorciar também é muito difícil. Você vai escolher se é difícil. Você acha que tem uma vida fitness, saudável, tudo bem, eu estou lindo, todo mundo me elogia. Você acha que é fácil? Não, é difícil. Mas pergunta para alguém que está com obesidade se é fácil ser gordo. Também não é fácil, mas ele escolheu o difícil dele. Pergunta para alguém se privar de sair depois do culto, se privar de fazer uma viagem.
se privar de gastar dinheiro à toa, de não ter uma TV a cabo, se privar de morar num lugar melhor só para juntar dinheiro. Pergunta para ele se é fácil viver a privação, até que ele possa usufruir dos seus bens. Não é fácil. Mas também pergunta para alguém que é pobre, quando ele vai procurar o SUS e não tem vaga para o filho dele, se é fácil ser pobre. Não é fácil. Mas alguém teve que escolher qual que seria o seu difícil. Sabe, a vida ela não é fácil, mas a parte boa é que a gente escolhe o difícil da gente. Todas as etapas são difíceis. E permanecer onde a gente está, daqui uns dias, vai se tornar muito difícil. Porque as coisas andam, tudo evolui. O salário que você ganha hoje, amanhã não é nada. A casa que você tem hoje, se você não juntar um dinheiro para reformar, daqui um dia está caindo aos pedaços. O seu casamento, se não tiver manutenção, ele acaba. Se os seus filhos não tiverem uma boa criação, eles se perdem. É isso que acontece. Se você não for um bom funcionário, você perde seu emprego. Então tudo na vida é difícil. Mas aí, o que você vai escolher? A coisa complicada é que o medo ele para muitas pessoas. O medo de não dar certo, o medo de falhar. Só que eu nunca vi alguém que permaneceu no medo alcançar alguma coisa. Jeremias deu desculpas para Deus, para não ir para o propósito designado. Mas Deus não aceitou as desculpas dele. Deus não aceita as suas desculpas. Deus quer te colocar em posições em que humanamente, dentro das suas capacidades, é impossível de alcançar. Mas é Ele mesmo que vai fazer você estar lá. É Ele quem te faz prevalecer lá. É Ele quem te coloca lá. E se você não tiver medo e não se alicerçar nas suas desculpas, Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Nós vamos para uma próxima etapa. Jeremias então joga fora as desculpas dele e acredita que Deus tem um propósito dentro daquilo. E ele vai profetizar. E ele vai para cima do propósito. E ele cai para dentro. Sabe o que acontece? A primeira coisa que acontece com ele, eu te pergunto, antes de você me responder, quando você toma uma decisão e começa a caminhar em direção ao que você decidiu, qual que é a coisa mais difícil? É dar o primeiro passo. A resistência de sair da zona do medo é muito grande. Jeremias deu o passo para ser profeta, mas a primeira coisa que aconteceu é que o povo da cidade dele começou a odiar ele. O povo de Jerusalém, porque ele foi para Jerusalém ser profeta lá, começou a querer matá-lo. O povo de Anatote, que era a terra materna dele, a terra que ele foi criado, a terra que ele nasceu, um povo que era obrigado a amá-lo por ser parente, conhecido, queria matar ele também. Alguns versículos dizem que eles falavam assim: vamos derrubar a árvore e também os frutos. É o seguinte, Jeremias vai morrer e também nem filho dele vai nascer. O tanto que Jeremias estava sendo odiado. Começou uma resistência na sua vida. E ele começou a sofrer com essa resistência. E olha que ele foi ousado já em acreditar em Deus, em caminhar para o propósito. Mas a resistência começou. Eu te falo uma coisa, cara. Você vai começar a empreender. Tem resistência não? Quantos aqui caíram, levantaram, para hoje estar de pé? Quantos aqui erraram, acertaram, para agora estar numa maré de acerto? Não é nem sinal que você não vai errar mais. A resistência financeira, a resistência de aprovação, a resistência de alguém acreditar no que você está fazendo. Quando você, jovem, ó para você ver, eu casei com 20 anos de idade. Eu ouvi de algumas pessoas que minha esposa ia passar fome. Quase passou, brincadeira. Por isso que ela é magrinha. Mas eu ouvi. Você sabe o que aconteceu comigo? Quando Deus falou, olha, Deus falou uma coisa comigo. Às vezes você não sabe da minha história. Deus falou assim: filho, você vai casar cedo, porque eu tenho um propósito na sua vida e é jovem. Deus falou isso comigo, numa vigília. O Vinícius nem lembra, mas eu procurei ele num dia de uma vigília na igreja que a gente participava. Falei, Deus falou isso e isso comigo, e eu preciso de você para cumprir meu propósito. E eu nem sonhava com aquilo que a gente ia viver. Quando eu fui casar, noivo, eu morava com meu irmão, e ali eu estava sozinho em casa. Fui para o banheiro, naqueles momentos de desespero, porque eu estava muito aflito. Realmente eu estava acreditando que ali ia passar fome.
E eu falei, meu Deus, eu tenho que orar. Só que na hora que eu comecei a orar, sabe aquela oração de chuveiro, que você senta no chão? Ai, que nojeiro, mas você senta. E aí você começa a chorar, porque você não tem nem o que dizer. Você não sabe o que dizer, você começa ali a chorar. E, Deus, fala comigo. E você vai para aquela situação. E eu comecei a chorar e o Senhor não falava nada. E pelo contrário, o diabo veio colocar na minha cabeça falando assim, você vai deixar sua esposa passar fome, você não ganha bem, você não tem condição de sustentar ninguém, você é muito novo e imaturo, você não pode casar. Pode ser minha consciência? Pode, mas, cara, eu senti um peso espiritual, porque eu tinha tanta convicção e de repente veio essa seta na minha cabeça, e eu pensei em ligar para ela e falar, vamos casar não? Casa com uma pessoa melhor. Casa, ela já vinha de uma família melhor, eu falei, não, eu sou muito lascado, vai com outro. Pensei nisso. Mas você sabe o que aconteceu? O meu Senhor estava me vendo, Ele estava vendo o meu choro. Ele sabia que eu estava ali sentado procurando uma resposta. Deus falou algo comigo, falou assim, filho, você vai passar segurança para ela, mas quem te assegura sou eu. Essa foi a palavra de Deus para mim. Ele falou assim, você não vai deixar ela ficar com medo, e nem pode ser que você está com medo, mas você não vai deixar ela ficar com medo, porque quem te assegura sou eu. E eu fui e casei. Não teve um ano da minha vida que eu não prosperei mais que o ano passado. E Deus tem me sustentado. Glória a Deus. Eu ainda não sou rico não, mas está tudo certo. Graças a Deus nós vivemos uma vida maravilhosa. E o Senhor foi fiel na promessa dEle. Ele me prometeu que ia me assegurar e tem me assegurado. Sabe o que acontece quando você decide dar um passo de fé? Quando você decide deixar o seu Deus ser o seu Deus, Ele se torna o seu Deus. Você entendeu? Quanto mais você deixar Ele ser Deus, mais Deus Ele vai ser na sua vida. Quanto mais você se sentir filho, mais Ele vai poder ser pai. Isso é glorioso. Aqui, nessa resistência que Jeremias sente, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai colocar a causa dele diante de Deus. Senhor, o povo está tentando me matar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus revelou para ele aquilo que estava acontecendo. Deus virou para ele e falou, Jeremias, o povo da sua própria terra está tentando matar você. Eles estão tramando o mal contra você. E aí Jeremias recebeu a palavra da parte do Senhor e de repente começou a orar por isso. É como se você soubesse que haveria uma crise e de repente isso vai afetar toda a sua vida. Você começa a orar por isso. Fala, não, já tenho a ciência de que vai acontecer, então eu vou começar a orar para que eu seja guardado. E aí Jeremias começou a orar, falando para o Senhor, matar eles. Falando para o Senhor, extermina esse povo antes que eles me exterminam. Acaba com eles. E Deus foi deixando a situação passar. E a coisa foi piorando. E o povo foi falando. Sabe quando as ameaças vai chegando, as cartinhas vai chegando mais vezes e mais vezes, de repente uma ligação, de repente alguém te seguindo na porta da sua casa. Foi acontecendo com Jeremias. O cerco foi fechado. Chegou no nível que Jeremias apelou. Abre pra gente, no capítulo 12 de Jeremias, no versículo 4. Antes da gente falar desse capítulo, no capítulo 11, Jeremias faz um clamor ao Senhor, fala, Senhor, extermina esse povo, acaba com os meus problemas. E outra, lembra que essa palavra nós estamos pegando isso que está acontecendo na vida dele e trazendo para a nossa vida pessoal. É uma aplicação prática. Ele estava com problemas. O problema dele era a morte, o seu pode ser outro. E Deus está vendo. Deus está vendo. Nesse capítulo ele vai fazer um desabafo com Deus, mas um capítulo anterior, e desse capítulo para o outro se passaram muito tempo, Jeremias fala assim, Senhor, mata esse povo antes que eles me matem, tira eles da terra, faz alguma coisa, resolve a minha situação. E Deus fala o que para Jeremias? Pode deixar comigo, eu vou fazer. Só que Deus não fez no tempo que Jeremias achou que ele ia fazer. Até quando? Acho que está, vai lá no começo, primeiro versículo do capítulo 12. Isso, primeiro versículo, isso. Presta atenção aqui. Jeremias vai falar para Deus, Senhor, seria justo que novamente eu orasse e apresentasse essa causa diante do Senhor. Isso é o justo. É que eu fale de novo da minha causa, é que eu não pare de orar, é que eu continue crendo que o Senhor vai fazer. Mas agora chega, agora eu cansei, agora para mim basta. Eu quero falar com o Senhor sobre a sua justiça. Olha o que ele diz,
Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e eles vivem em paz. Todos os que procedem perdidamente, estão vivendo tranquilos. Plantaste-os, e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe está eles do coração. O Senhor está longe do coração deles. Essa indignação de Jeremias é porque ele está falando desse povo. Uai, eu orei, eu busquei o Senhor, e os problemas só aumentaram. O Senhor tem plantado eles têm criado raízes e dando fruto. Eu achei que o Senhor ia resolver a questão. Eu já te disse, pai, se o Senhor não entrar nessa área do meu casamento, eu vou me separar. Se o Senhor não cuidar dos meus filhos, eles vão se perder. Eu já coloquei essa causa diante do Senhor. Eu já te pedi, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre na minha empresa. Faz um milagre no meu relacionamento. Faz um milagre na minha vida financeira. O Senhor está vendo a dificuldade. E aí nada aconteceu. Aí naquele momento, Deus fala, eu vou resolver. E você fica pensando, é amanhã? Não, é depois de amanhã. Não, dessa semana não passa. Não, eu tenho certeza, aquela porta que está se abrindo é para resolver essa questão. Só que nada acontece. Sabe o que acontece com a gente? A gente se esgota. As forças acabam. A gente não sabe aonde mais recorrer. Você fala, não, nem Deus vai resolver isso mais. Aí você começa a duvidar da palavra que Deus falou que ia resolver, da promessa de Deus de que o problema não continuaria dessa forma. Mas até então está crescendo. Você estava brigando com a sua esposa, agora vocês estão querendo se matar. Você estava tendo um problema em casa com seus filhos, mas agora eles nem olham na sua cara. Você chama eles para a igreja, nem na igreja eles querem pisar. E só anda com uma companhia, agora piorou. Vem uns maus elementos lá para sua casa. Seu marido, cada dia mais distante. Sua esposa, nem palavra ela quer dirigir a você. Eu estou colocando essas coisas de forma prática, porque são as necessidades da nossa vida. E eu sei que todos nós procuramos resposta quando temos problemas nessas áreas. E é muito importante que você entenda que a promessa de Deus não virá no seu tempo. A resposta de Deus não virá na hora que você quer, mas ela virá. Mas agora eu estou esgotado, eu sou Jeremias. Senhor, eu quero falar de justiça. Você já falou que ia me prosperar e agora eu só vejo todo mundo prosperando e eu aqui, nessa vida ainda. Por que não acontece comigo? Por que esse povo está vivendo o melhor de Deus? O melhor de Deus não chega na minha vida, não? Eu nunca vou viver esse melhor? Todo mundo casando, eu não caso, não tem um varão para mim, não tem uma varoa para mim. Todo mundo é abençoado, menos eu. O chamado de todo mundo avança, menos o meu. Olha o fulano lá, o Mateus está pregando, era eu deveria estar lá. Talvez você é a Serena Williams, e eu sou a Vênus. Talvez eu vou chegar até aqui, e Deus está te fazendo olhar, e ter um coração, para te levar muito mais longe do que eu estou chegando. Mas qual que é a sua fé? Até onde você acredita que Deus pode te dar a família que você sonha, o casamento que você sonha, os filhos que você sonha, o chamado? Você viveu o chamado do jeito que Deus já te falou que você vai viver? A resposta de Deus, ela é incrível agora. Ok, você chegou no seu limite. Chega. Deus, já chorei, já pedi para todo mundo, já falei dos meus problemas com meus amigos, tudo. Já procurei aconselhamento, já procurei tudo, nada resolveu. Agora eu quero falar por que o Senhor não agiu, dizendo que eu já me apresentei minha causa diante de Ti. Olha a resposta de Deus. Versículo 5. Deus agora se comove com Jeremias, fala, nossa, tadinho meu filho, não estava vendo essa situação na sua vida? Olha, agora que as orações chegou até mim. O Gabriel não entregou. Foi isso não. Ele falou o seguinte, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, o que farás nas florestas do Jordão? Deus falou para ele, ô queridinho,
eu te constituí, foi para profetizar num dos tempos mais difíceis de Jerusalém. Vocês vão para um cativeiro, vocês vão ser cativos pela Babilônia, vocês vão passar um tempo, um perrengue tenso. Essa parte que você está vivendo da sua vida não é nada, você está cansado já. Se eu te revelar os planos então que estão à frente agora, você vai desmaiar aqui. E aí Deus vira para ele e fala: cara, Jeremias, você está cansando com os que vão a pé, gente que anda na mesma toada que você, gente da gente, gente como a gente, pessoas que não tem nada de diferente de você, e você já está se fadigando, está se sentindo com medo numa terra de paz. Você está com medo daqueles que estão te ameaçando na sua própria terra. Haverá um império babilônico tomando posse de tudo isso aqui, vai matar muita gente, vai exterminar muitas pessoas, você vai ser preso. Se Deus fala tudo isso para ele agora, é isso que acontece nos capítulos seguintes. Sabe o que é interessante? Deus responde a pergunta dele com outra pergunta. E aí, Jeremias, vai se cansar com os que vão a pé? Vai se sentir inseguro em terra de paz? E a pergunta que Deus faz para nós é: está difícil? Vai ficar mais difícil. E aí, vai correr? Muitos na sua posição correram, e estão correndo até hoje, nunca alcançaram nada. E você? Correr com homens, filho, você está correndo é com homens. Até agora a circunstância da sua vida é essa. Você está aí com medinho, está aí se lamentando por circunstâncias que até então só está te esticando, é só o teste. Isso é só o treinamento. Isso é só o treinamento. E aí, como é que vai ser? Vai correr? Vai se acovardar? Jeremias, você nasceu para ser o profeta desse tempo. É isso que eu designei você para fazer. E esse processo que você está achando que está muito difícil, é necessário. Você não pode fugir dele, porque senão não vai ter bagagem para você aguentar o próximo estágio. Você vai sucumbir, você vai pirar, você vai fazer igual Elias fez: eu quero a morte, Deus me livre, Senhor. Não. A resposta de Deus é fazendo outra pergunta. E a resposta de Deus para você que está esgotado é outra pergunta. E aí? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir de gastar um tempo educando seus filhos? Vai deixar eles se perder? Está difícil? Você lavou as mãos? Quantas vezes eu já ouvi isso de pais e mães? Trabalho com adolescente há algum tempo, muitos já chegaram até mim falando: minha mãe falou que lavou as mãos de mim. Você vai lavar as mãos para os seus filhos também? Vai desistir? Vai deixar alguém educar? Porque se você não educar, não reclame do caminho que ele vai tomar. Quem decide é quem está educando. É você que ensina o caminho. Minha empresa está falindo. Vai deixar falir? Vai deixar fechar? Você não vai fazer nada. Está difícil demais? Vou abrir mão, mexer com outra coisa, cansei. Vou te falar uma coisa: todas as vezes que você se cansa, você não tem que desistir. Você tem que descansar. Você só está cansado. Não é o fim. Mano, tira uns dias. Meu casamento tá porcaria. Vai viajar, mano. Vai viajar, minha querida. Vai ter só você e seu marido. Vão conversar coisas que vocês não conversavam há muito tempo. Vão encontrar o coração do outro de novo. Com seus filhos, você tem coragem de sentar com o filho dos outros e dar um bom conselho, mas para o seu filho, fulano, não escuta nada que eu fale, você vai desistir? Você não precisa pedir permissão para ser pai, não. Você é pai dele, você é mãe dele. Ele não tem que te autorizar a você entrar na vida dele. Você foi constituído para isso. E se você não der um caminho para ele, quem que vai dar? Está entendendo? Mano, me perdoa, mas o fracassado, ele nunca vai alcançar nada. E o fracasso não está nos erros, está na desistência. É quando você lava suas mãos, é quando você desiste. Você sabe quando que você nunca vai chutar o balde? É quando você tirar o balde de perto de você. Porque se a gente tiver uma oportunidade, uma brecha, a gente vai chutar o balde. Então, mano, deixa ele bem longe de você. E eu estou falando isso muito específico para os homens, porque tem muita coisa que te exige coragem, te exige ser valente,
Deus te constituiu para ser uma coluna forte na sua casa. E é por isso que você tem que ser daqueles que são do Senhor, que não se acovardam. Olha quem é o seu Deus. Olha quem é o seu Pai. Olha o que o Senhor fez através da vida de grandes homens de Deus que não se acovardaram. Eu vou te citar 3 homens que não se acovardaram. De primeira, eles fizeram igual a Jeremias. Eu não sei se eu posso. Isso é normal. Todo mundo se sente incapaz, porque o Senhor sempre pede coisas que só Ele mesmo pode fazer. Então a gente se sente capaz mesmo, naturalmente eu sou só um homem. Essa coisa que o Senhor está me pedindo é além das minhas forças. Está ótimo. Deus não aceitou a desculpa de nenhum deles. Nós vamos ler rapidinho, só para você ver. Quem são esses homens e qual foi a resposta de Deus para eles? Em primeiro lugar, abre para mim Êxodo, capítulo 33. Só um minuto, mexer com o celular é uma benção. Aqui ó, Êxodo 33, 14. Moisés é chamado por Deus, e olha que já havia no coração dele algumas coisas que o trazia indignação a respeito do seu povo ser escravizado. E Deus já tinha colocado essas coisas no coração dele, antes mesmo de chamá-lo para ser o libertador do povo do Egito. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Por que Deus respondeu isso? Porque Moisés falou assim para Deus: Senhor, eu sou gago, não sei falar não. Senhor, é muito pesado para mim, se a sua presença não for, eu não subo daqui, não vou lá não, o faraó vai me matar, ué. Deus falou com ele: é a provisão da minha presença que você quer? Então ela vai com você. Deus, está muito difícil resolver esse problema, que eu não dou conta sozinho. Eu não estou falando para você fazer sozinho, a minha presença vai com você. E outra, por que ela vai com você? Para te dar paz de fazer o que eu estou te pedindo. É assim que Deus age. Olha o próximo texto. Quem que é a próxima pessoa? Josué 1:9. Não vou beber mesmo? Então está aqui. Nunca bebo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Moisés morre, Deus constitui Josué como o cara que iria levar o povo a alcançar a terra prometida. Um homem que já demonstrava coragem desde o princípio. Um homem que já mostrava lealdade desde o princípio, características que Deus mesmo já tinha colocado nele, para cumprir um propósito. Deus foi pego de surpresa, Moisés não entrou na terra, agora tem que levantar outro. Não, Deus já tinha Moisés na manga, ou já tinha Josué na manga. E aí Josué viu o quanto foi difícil esse tempo com Moisés, e o quanto Moisés se afligiu com esse tempo todo. Só que aí, antes mesmo que Josué fala: Senhor, também eu quero sua presença, né? Moisés só deu conta até aqui por causa do Senhor. Deus já fala para ele: não precisa ficar com medo. Agora é você que vai assumir? É você que está à frente? Eu estou te constituindo? Então fica tranquilo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E se a minha presença foi com Moisés, ela vai com você. 2 respostas de Deus para 2 missões impossíveis humanamente. Deus fala o quê? Eu não estou te mandando para ir na sua força, a minha presença vai. Por último, Deus fala isso para Jeremias. Vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 8. Jeremias 1:8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu te disse no começo, Deus nunca te dá uma missão sem te capacitar e sem te validar. Quando o Senhor colocar algo no seu coração e parecer muito difícil, lembra, a presença dEle não vai te deixar. Ele mesmo vai fazer junto com você, através de você e por você. Porque esse é o seu Deus. Ele não é um patrão, Ele é um pai. Está entendendo? Isso é loucura para alguns. Porque eles não enxergam o nosso Deus como um pai, mas você tem que ver Ele com essa ótica. Você sabe o que Jesus fez? Antes de ser assunto aos céus, em Mateus 28:19, Ele diz uma coisa. Ele dá uma comissão. Ele fala: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eles tinham uma missão de revolucionar a terra.
uma coisa que eles não fariam se não fosse pelo poder e pela presença de Deus. E o Senhor falou para eles: a minha presença vai estar com vocês até os últimos dias. O Senhor não deixou eles nem um dia. Não teve uma vez que eles levantou a voz e que a presença de Deus não estava. Nenhuma vez que eles estenderam a mão e quem curou não foi o Senhor. Não teve uma vez que um demônio se manifestou e a presença de Deus não estava lá. Todas as vezes, até na hora da morte deles, o próprio Espírito estava lá. Você sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão estava na hora da sua morte, sendo apedrejado. O Espírito estava com ele, e o próprio Jesus, lá do céu, ficou de pé para ver a morte do seu santo. Porque o Senhor não fica desatento com os seus filhos. Até na hora da morte o Senhor não se aparta de você. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Olha, ok, o Senhor respondeu dessa forma: a minha presença irá com vocês. E agora? Está concluído? Está tudo certo? Nada mais vai acontecer? Não. Jeremias é levado cativo. Ele é preso. A Babilônia conquista Jerusalém. Muitos de Jerusalém são mortos. E alguns são levados como escravos. E dentre os escravos, o próprio profeta estava, Jeremias estava lá. Você sabe o que quer dizer Babilônia? Grande caos. Esse é o significado da palavra Babilônia, do nome Babilônia. Então, qual que era o próximo estágio da vida de Jeremias? Grande caos. Meu Deus, achei que estava ruim, igual parece que piorou. Não dou conta não. Só que Deus não tinha falado para ele. Perguntou para ele: e aí, Jeremias, vai ficar se acovardando numa terra de paz, dizendo que eu vou te levar para correr com os que vão a cavalo? Deus já estava falando, o negócio vai engrossar. E aí? Agora é grande caos na sua vida. Jeremias é levado cativo. E a circunstância piora um pouco mais. Será que você dá conta de não chutar o balde se piorar um pouco mais? Será que se Deus demorar um pouco mais, você não vai espinhar, não? Será que se Deus não fizer agora, na hora que você está nesse ápice de desespero, será que você não vai abandonar tudo? Estou te perguntando, assim como o Senhor perguntou para Jeremias. E aí? Agora, o próximo passo é grande caos. Jeremias é levado cativo. Só que no meio do caminho, você vai ver o que aconteceu. Abre para mim Jeremias 40, capítulo 40, versículo 4. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Antes de eu ler o texto completo, presta atenção em algo. Jeremias já estava quase indo e permanecendo 70 anos na Babilônia, porque o cativeiro ia durar 70 anos. Jeremias ia passar a vida dele inteira, a vida inteira dele lá. Só que no meio do caminho Deus faz um milagre. Um homem que estava ali subjugando ele, olha o que ele fala: agora pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, tipo assim, quer continuar nessa aqui? Pode ficar. Vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai por aí. Vai para lá. Versículo seguinte: mas visto que ele tardava em decidir-se, Jeremias ainda ficou pensando se ele continuava na grande confusão ou se ele vazava fora. Mas visto isso, que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gidalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá. Judá tinha sido conquistado, alguns foram levados, e um governador ficou para governar Judá.
e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Versículo seguinte: assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra de Judá. Olha que loucura, olha que desfecho. Ele tinha, perdão da palavra, já tinha se lascado, não tinha volta, ia parar na Babilônia, já não tinha mais outro caminho para ele. Ele ia para essa grande confusão e ia permanecer lá o resto da sua vida. Só que aí Deus muda a sorte da parada. Um homem vira para ele e fala: se você quiser permanecer e vir comigo para a Babilônia, pode vir. Vamos viver nessa grande confusão aqui, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ir embora para qualquer outro lugar, pode ir também. Aí Jeremias para e pensa: não sei, essa grande confusão aqui, pelo menos eu tenho comida aqui. Será por que o cara deu um mantimento e um presente para ele? Porque até para sair dessa grande confusão, ele precisava de uma segurança de se manter. E ele ainda ficou pensando: será que eu saio dessa confusão? Será que eu vou para um outro lugar? Aí o cara falou assim: não, calma, faz o seguinte, além de você sair daqui, eu vou te dar um norte, eu vou te dar uma direção. Procura o fulano, ele vai ser o governador de tudo. Além de você vazar daqui, eu vou te conectar com uma grande influência que vai te ajudar a ter uma vida boa lá. Foi isso que aconteceu com ele. Aí ele decide ir partir, porque agora ele tinha mantimento, uma segurança de sair dessa situação, e decide partir. Chega em Judá, se conecta com esse governador e vive ali o resto da sua vida. Sabe o que é engraçado? Parecia que era o fim, parecia que não tinha jeito mais, estava ruim, piorou, e agora a grande confusão chegou. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, Deus não falou nada comigo, como é que eu vou agir? De repente um homem dá uma direção para ele, porque Deus quis assim. Deus não quis que ele passasse o resto da vida dele naquela circunstância. Deus não quis que ele permanecesse na grande confusão até o fim dos seus dias. Você acha que Deus tem esse problemão aí para você viver o resto da sua vida? Uma das coisas boas da vida é que as coisas passam. É muito ruim quando as circunstâncias não passam, quando aquela parte ruim, aquela maré ruim permanece por muito tempo. Mas Deus não é assim. O Senhor cumpriu o que Ele tinha que fazer na vida de Jeremias, e o Senhor fez o que tinha que ser feito, esticou ele até o máximo, até o ápice, até o limite, até onde ele não podia mais. E aí de repente Deus, na hora que Jeremias pensou: agora eu rodei, vou para a Babilônia, Deus falou: não, agora eu vou te tirar daí, agora eu vou te tirar daí. E outra, Deus já tinha cumprido a promessa dele de destruir aqueles inimigos passados, mas aquela velha mania dos problemas não acabarem, um novo problema aconteceu. A Babilônia chegou, até matou aqueles que desejavam matá-lo, mas agora ele estava preso em uma nova circunstância, e Deus resolve. Louvor, pode subir, por favor. Ok, Mateus, agora ele voltou para uma terra dominada por outro povo, subjugada. Tudo bem que eles permaneceram na terra, mas seriam escravos. Não pense em você que eles iam ficar lá vivendo uma vida tranquila. Jeremias voltou para a terra. Era pior se ele fosse para a Babilônia, mas agora ele vai viver num lugar subjugado. Será que é o fim? Será que agora o resto da minha vida não vai ser do jeito que eu sonhei? Mas que miséria de vida é essa? Sofri no começo, sofri no meio, sofri no fim? Qual que é a parte boa? Não estou entendendo nada. Abra para mim Jeremias 29:10. Como é a sua mensagem para você pensar, e você vai dar a resposta para Deus. Eu não quero que você saia daqui motivado. Eu não quero que você saia daqui, vamos vencer. Igual diz o Cláudio Duarte. Aí amanhã você está lá, não, vamos vencer. Aí semana que vem, eu vencer?
Será? Será? E aí na outra semana, eu vencer? Deus me livre, eu nunca vou vencer. Eu não. Esse aqui vai vencer, eu não. Essa não é uma palavra para você sair daqui motivado. É uma palavra para você sair daqui crendo. É porque o único intuito de pregar a palavra aqui é gerar fé no seu coração. Porque a fé vai mover as montanhas. É só a fé que vai mudar as circunstâncias. E se você sair motivado, você vai procurar você resolver as circunstâncias. Porque você vai sair daqui com força, com vigor. E vai falar, eu vou mudar de vida. E não vai acontecer nada. Porque você já se motivou outras vezes e não mudou. A motivação é um combustível que só te leva daqui para ali. É isso que acontece com pessoas motivadas. Mas você sabe o que acontece com pessoas com fé? Milagre, provisão, resposta de Deus. É Deus agindo no seu lugar. E aí Deus não se desmotiva. Deus não desiste do seu problema. Deus não se cansa. Deus não se fadiga. O amor de Deus não se acaba. O cuidado dele não se acaba. Então eu não preciso motivar você, eu preciso que você creia. Porque quando você crê, é Deus quem vai agir. Fique de pé. Olha, eu sei que essa é uma mensagem que aqueles que têm a convicção do novo nascimento, você pega aquilo, você já tem essa fé, e você agora só recebe uma nova medida de fé para resolver esses problemas, ótimo. Só que eu também queria falar uma última coisa. Existe um povo subjugado na terra. Existe um povo que está sob o domínio babilônico. Existe um povo que está na grande confusão, e ela se chama mundo. Você às vezes está me ouvindo aqui, a sua vida é essa grande confusão. Você nunca conseguiu sair dela, porque não tem um Deus, não tem ninguém te prometendo nada, não tem uma promessa de Deus para a sua vida. Você ainda não descobriu que existe alguém que pode tirar dessa grande confusão. Só que hoje eu quero te falar que o mesmo Deus que prometeu para Jeremias que ia tirar ele dessa grande confusão, é o mesmo Deus que pode tirar disso hoje. Você às vezes está nos visitando aqui e você não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A sua vida é uma grande confusão. Você está vivendo essa grande confusão. E você às vezes está igual Jeremias. Chega, para mim não dá mais. Sabe por que eu estou falando isso? Enquanto a nossa pastora orava, ela sentiu que algumas pessoas que estavam nos visitando iam nascer de novo aqui hoje. O nosso apelo ia ser totalmente voltado para você que precisa resolver essas pendências na sua vida. Mas Deus decidiu salvar pessoas aqui hoje. E você vai ser tirado dessa grande confusão porque Deus quis. E porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele também designou um plano para a sua vida. E é porque o nosso Deus não tem só para Jeremias. A presença dEle não é só para ele. A provisão de Deus não é só para ele. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, o propósito de Deus não foi só para ele, é para você também. Ah, eu não acredito nessas coisas. Passa a crer que você vai ver a mudança. Não duvide de que o Senhor é poderoso para transformar a sua vida hoje. E veja o que Ele vai fazer. É o que eu te disse. Você não precisa sair daqui hoje motivado a servir a Deus. Ah, tudo bem, a partir de hoje eu tomo uma decisão de ir para a igreja. Não venha, se o seu coração é de motivação. Mas se você hoje decidir crer nas palavras que eu estou te dizendo, você não precisa querer, o próprio Deus, a presença dEle, vai te trazer até aqui. Domingo após domingo, culto após culto, reunião após reunião, e a transformação dEle vai começar a acontecer na sua vida. E os milagres dEle vão começar a suceder na sua vida. Não ache que é possível servir a Deus motivado. Só é possível servir a Deus se você crê. Então a única coisa que eu quero que você saia aqui hoje no seu coração é fé, 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 para romper as barreiras de Deus. Porque o Senhor mesmo, com o propósito dEle, viu as circunstâncias acontecer na sua vida,
e Ele não agiu até agora, mas é porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Mas não é sinal de que Ele não vai agir. A promessa que eu te dou clareza e certeza é: Ele vai agir ao seu tempo, e Ele vai te esticar até o máximo, para que quando Ele fizer você não tenha dúvidas de que foi Ele que fez. Não vai ter dúvidas no seu coração de que foi Deus quem agiu. Esse é o propósito. Não acredita nesse ditado que Deus tarda, mas não falha, não. Deus não tarda, Ele está no time certo. O tempo de Deus é perfeito. Ele vai trabalhar grandes coisas no seu coração até o momento que Ele tiver que fazer. Não duvide da provisão de Deus e do milagre dele na sua vida. Baixa só um pouquinho. Vamos ler agora qual que é o fim que Deus deseja para nós. Por que Deus deixou Jeremias viver tudo isso? Agora é porque o Senhor quer destruí-lo. É porque o fim dele é sofrer mesmo. É porque o fim dele é morrer pobre. É porque o fim dele é morrer sem família. É porque o fim dele é morrer com os fidel nas drogas. O fim seu é esse. Deus está demorando porque não vai fazer nada. Mentira. Não acredita nessa mentira. Que Deus gere fé através do versículo que nós vamos ler agora. Presta atenção. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer vocês para um lugar, para este lugar. E eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? Que fim que Ele vai te dar? O fim que você deseja. Qual que é o fim que Deus vai te dar? O fim que você deseja. Não é o fim que o diabo falou, não é o fim que as circunstâncias ditaram, é o fim que você deseja. Olha que loucura! Só mais um pouco, presta atenção em algo. O plano de Deus é perfeito. E você sabe qual que é um dos significados da palavra perfeito? Completo. Repete comigo: Deus não deixa ponta solta. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é completo. E Ele vai me dar o fim que eu desejo. Esse é o coração de Deus. Mano, para encerrar, eu sei que eu passei um pouco do horário, estou aprendendo. Sabe, você que entrou aqui dessa forma de não conhecer o Senhor, dessa forma com a vida no caos, Deus quer te dar o fim que você deseja. Uma vez eu ouvi, e eu repito para você: não existe ninguém querendo ir para o céu que vai para o inferno. Qual que é o fim que você quer? Qual que é o fim? O fim que você deseja é estar com o Senhor na eternidade? O fim que você deseja é que o Senhor entre na sua vida e mude a sua história agora? Coloque a mão no seu coração. Todos vocês. E você que está nessa circunstância e deseja que o Senhor entre na sua vida, repita uma oração comigo. Fala: Senhor, nessa noite eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, e eu quero me tornar filho, porque eu creio, eu acredito, e eu sei que tudo podes, e as circunstâncias da minha vida não vão prevalecer da forma que estão, pois o Senhor hoje me dará o fim que o meu coração deseja, e o meu desejo é estar contigo os dias da minha vida e os dias da minha eternidade. Por isso, muda a minha história, muda a minha vida, me tira da grande confusão e me transporta para o reino do teu amor, e me faz filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma música para encerrar, e eu quero te falar uma coisa:
Não se motive com o que eu te falei. Creia. A motivação passa, a fé transforma, a fé muda, a fé vai tirar as circunstâncias do lugar, a fé vai mover as montanhas que estão te barrando, a fé vai tirar você da estagnação e vai te levar para um lugar novo. Mas a motivação não, a fé vai, porque a fé é nele, no poder dele, na bondade dele, e você não vai duvidar. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é esse. Levante as suas mãos.